Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Uma ótima sexta-feira, você de casa que nos acompanha. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do Jornal Toda Hora. E vamos começar com as notícias internacionais. Israelenses e palestinos celebraram o anúncio do cessar-fogo e um acordo sobre reféns na primeira fase da iniciativa do presidente Donald Trump para acabar com a guerra em Gaza. Se existe um sentimento ou um verbo que pode definir o ânimo de palestinos e israelenses na madrugada desta quinta-feira, foi o substantivo esperança e o verbo esperançar. Sim, ele existe. Não é um neologismo, mas um verbo transitivo direto e pronominal que significa ocasionar ou possuir esperança, animar ou animar-se. Foi o que aconteceu em Israel e em Gaza. Milhares de pessoas celebraram a primeira fase de um cessar-fogo em Gaza, mesmo em meio a uma série de ataques aéreos na cidade de Gaza, no momento em que o acordo estava sendo assinado. O cessar-fogo inclui diversos pontos: a suspensão de ataques, a retirada da ocupação, entrada de ajuda humanitária, libertação de reféns, troca de prisioneiros, instalação de um governo provisório e outras medidas que serão acompanhadas de perto pelos países mediadores, incluindo os Estados Unidos. No final desta quarta-feira, os dois inimigos endossaram publicamente o acordo e esperava-se que o assinasse um resort de praia egípcio de Sharm el-Sheikh, embora não tenha havido confirmação oficial imediata de que a assinatura havia ocorrido. Inclusive, o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o cessar-fogo entraria em vigor assim que fosse ratificado pelo governo israelense, que se reuniria após o encontro do gabinete de segurança. Após o anúncio da decisão, apesar de ataques do exército israelenses, muitos jovens comemoravam o cessar-fogo. Abdul Majid Rabu, em Khan Yunis, no sul de Gaza, declarou, abre aspas, não sou o único feliz, toda a faixa de Gaza está feliz, todo o povo árabe, todo mundo está feliz com o cessar-fogo e o fim do derramamento de sangue, fechar aspas. A manifestação do jovem refletiu o sentimento universal e a esperança de períodos de paz. O coordenador de reféns de Israel, Gal Husser, destacou que a lista dos prisioneiros palestinos a serem libertados ainda estava sendo elaborada. Uma fonte informada sobre os detalhes do acordo disse que as tropas israelenses começariam a se retirar dentro de 24 horas após a assinatura do acordo. A libertação de todos os 20 reféns israelenses que ainda se acredita estarem vivos em Gaza é esperada para domingo ou segunda-feira, afirmou uma autoridade israelense. Outros 26 reféns foram declarados mortos e o destino de 2 deles é desconhecido. O Hamas indicou que pode levar algum tempo para recuperar os corpos espalhados por Gaza. De acordo com as novas projeções, o Brasil tem potencial para dobrar a produção e o consumo de biocombustíveis até o ano de 2050, sem avançar sobre florestas, ocupando apenas os pastos degradados. A ideia dos pesquisadores é adotar métodos produtivos com menos impactos negativos. Um estudo do Instituto de Energia e Meio Ambiente, em parceria com o Observatório do Clima, indica que o Brasil tem potencial para ultrapassar o dobro da produção e consumo de biocombustíveis até 2050, sem precisar recorrer ao desmatamento. A pesquisa aponta que essa expansão seria possível com o aproveitamento de parte dos quase 100 milhões de hectares de pastagens degradadas existentes no país, destinando cerca de 56 milhões deles à agricultura e a geração de bioenergia. De acordo com os pesquisadores, o crescimento do setor depende da adoção de critérios socioambientais e da priorização de cultivos mais eficientes e sustentáveis. Tecnologias inovadoras como o etanol de segunda geração, produzido a partir do bagaço e da palha da cana-de-açúcar, também são consideradas essenciais para aumentar a produtividade e reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Essa modalidade de etanol aproveita melhor os resíduos da produção e contribui para uma economia de baixo carbono. Atualmente, a bioenergia representa cerca de 1/3 da matriz energética brasileira. O país é o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, com a cana-de-açúcar como principal matéria-prima para o etanol, enquanto a soja predomina na produção do biodiesel.
Em 2024, o Brasil produziu 37 bilhões de litros de etanol e 9 bilhões de litros de biodiesel, dos quais 72% vieram do óleo de soja. O estudo analisou 6 cenários de expansão até 2050 e concluiu que 4 deles seriam ambientalmente sustentáveis, utilizando entre 20 e 35 milhões de hectares adicionais dentro do limite proposto pelo Observatório do Clima. Entre as alternativas mais promissoras estão o cultivo da cana-de-açúcar e da macaúba, uma palmeira nativa que pode produzir até 10 vezes mais óleo por hectare do que a soja, segundo a Embrapa. As projeções indicam que o consumo de biocombustíveis no país pode subir de 102 para 221 milhões de toneladas equivalentes de petróleo até 2050. O cenário é compatível com a meta de redução de 92% das emissões de gases de efeito estufa até 2035 e com o compromisso de desmatamento zero até 2030. Para os especialistas, a expansão sustentável da bioenergia pode colocar o Brasil na liderança global da transição energética, conciliando crescimento econômico e preservação ambiental. E essa edição do Toda Hora fica por aqui. Às 11h30 você acompanha mais notícias no Redação Hit Edição Manhã. Ótima sexta-feira e até mais!